Já imaginou um profeta que sozinho desafiou toda a elite religiosa de sua nação? Um homem que enfrentou um rei corrupto, uma rainha perversa e a adoração de falsos deuses. Tudo isso em uma das épocas mais sombrias de Israel. Estamos falando de Elias, o profeta que lutou contra a idolatria e provou que o Deus de Israel é o único Senhor. Sua história não é apenas sobre milagres, mas sobre a luta pela fé em meio à oposição. Para encontrar essa narrativa, procure no primeiro livro de Reis, capítulos 17 a 19, e no segundo livro de Reis, capítulo 2. A história de Elias, o tisbita, começa de forma abrupta e poderosa. Ele surge do nada, vindo de Gileade, e vai diretamente ao palácio do rei Acabe. Israel estava em crise. Acabe, influenciado por sua esposa, a princesa fenícia Jezabel, havia permitido que a adoração a Baal, o deus da chuva e da fertilidade, tomasse conta do reino. Templos e sacerdotes de Baal proliferavam, e o verdadeiro Deus estava sendo esquecido. Elias chega com uma mensagem chocante. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser por minha palavra. Essa era uma afronta direta a Baal, pois sua principal função era justamente trazer a chuva. A partir desse momento, a palavra de Elias se cumpriu, e a seca se instalou na terra, levando Israel à fome e ao desespero. Para sobreviver, Elias foi direcionado por Deus a um lugar secreto, o ribeiro de Querite. Lá, sua vida foi sustentada de forma milagrosa. Corvos, animais considerados impuros na lei judaica, traziam pão e carne para ele de manhã e de tarde. Quando o ribeiro secou, Deus o enviou a Sarepta, uma cidade fora de Israel. Lá, ele encontrou uma viúva e seu filho à beira da morte por fome. Com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, ela se preparava para fazer a última refeição antes de desistir. Elias a desafiou a confiar no Senhor, prometendo que o jarro de farinha e a botija de azeite não se esgotariam. A viúva obedeceu e a provisão se multiplicou, mostrando que o poder de Deus não tem limites geográficos ou sociais. Após 3 anos de seca, a hora do confronto final chegou. Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá no Monte Carmelo. O palco estava montado. 2 altares, 2 sacrifícios e uma única regra. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Primeiro, os profetas de Baal clamaram a seu Deus. Eles dançaram, gritaram e se autoflagelaram por horas, na esperança de que Baal ouvisse seus pedidos. A Bíblia descreve a cena com detalhes. Elias zombava deles dizendo: clamem mais alto. Talvez ele esteja viajando ou dormindo, ou se ausentou para um compromisso. Quem sabe ele precise de um empurrão para acordar. Mesmo com todo o esforço e desespero, o altar de Baal permaneceu frio e silencioso. Elias então entrou em ação. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Em um ato de total confiança e para eliminar qualquer dúvida, ele encharcou a oferta e a lenha com água, enchendo até mesmo a vala ao redor. A cena era inacreditável. O profeta se ajoelhou e fez uma oração curta e poderosa, clamando para que o nome de Deus fosse honrado. Imediatamente, fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício e a lenha, mas também as pedras, o pó e a água. A multidão, atônita, caiu com o rosto em terra e clamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que aconteceu em seguida é crucial. Após a vitória inquestionável, Elias capturou os profetas de Baal e Aserá e os levou ao ribeiro de Quizon, onde os executou. Essa atitude pode parecer radical, mas no contexto da lei mosaica, a idolatria era um crime capital. Os profetas de Baal e Aserá não eram apenas sacerdotes, mas líderes que corrompiam a nação e a afastavam de Deus. A ação de Elias foi um ato de purificação religiosa e de reafirmação da lei de Deus em Israel. Mas a vitória no Monte Carmelo não significou o fim dos problemas. A rainha Jezabel, uma fervorosa adoradora de Baal, e o verdadeiro poder por trás do trono na questão religiosa,
jurou vingança. Sua fúria era pessoal e mortal. Ela mandou uma mensagem a Elias, prometendo que em 24 horas faria com ele o mesmo que ele havia feito com seus profetas. A perseguição era real e intensa, e o profeta, mesmo depois de ter presenciado um milagre tão grandioso, foi tomado pelo medo. Ele fugiu para o deserto, sentindo-se exausto e desmotivado. Ele clamou a Deus pedindo para morrer, acreditando que seu trabalho havia sido em vão. A resposta de Deus a Elias é um dos momentos mais comoventes da Bíblia. Ele não repreendeu o profeta por sua fraqueza, mas o sustentou, enviando um anjo com pão e água para que ele pudesse caminhar até o Monte Horebe. Ali, o mesmo monte onde Moisés recebeu a lei, Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Deus estava mostrando que sua presença não está apenas nos eventos espetaculares, mas também nos momentos de quietude e intimidade. Mais tarde, Elias ungiu Eliseu como seu sucessor. O final da vida de Elias na terra foi um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. Enquanto ele e Eliseu caminhavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separou, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Ele não morreu, mas foi arrebatado, simbolizando uma transição sobrenatural e a sua plena comunhão com Deus. Se você está gostando de descobrir esses detalhes fascinantes da Bíblia, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar com seus amigos. A história de Elias não é apenas uma série de milagres impressionantes. A vida dele ilustra um conceito teológico fundamental: a soberania de Deus e a dependência humana. Primeiro, a soberania de Deus é mostrada em sua capacidade de controlar a natureza, a seca, de suprir as necessidades humanas de formas inesperadas, os corvos, a viúva, e de manifestar seu poder de maneira visível, o fogo no Monte Carmelo. A luta de Elias não era apenas contra profetas de Baal, mas contra a ideia de que qualquer Deus pudesse ter poder sobre a chuva ou a vida. O Monte Carmelo foi uma demonstração de que o poder sobre a criação pertence exclusivamente a Deus. A execução dos profetas de Baal, embora difícil de entender hoje, era uma reafirmação teológica de que a idolatria é uma afronta direta à soberania de Deus e que a santidade de sua nação precisava ser restaurada. Segundo, a história de Elias nos mostra a dependência humana em relação a Deus, mesmo nos momentos de maior poder. Após a vitória no Carmelo, Elias se sente desanimado e fugitivo. Sua força não vinha de si mesmo, mas de Deus. A voz mansa e delicada no Monte Horebe lembra que o poder de Deus nem sempre se manifesta em eventos grandiosos, mas também na quietude e na proximidade com aqueles que dependem dele. O arrebatamento de Elias simboliza a sua plena dependência e confiança em Deus, que o leva de forma sobrenatural para si. A história de Elias é um lembrete do poder e da majestade de Deus, que se manifesta de formas grandiosas e também nas mais simples. Ele desafiou a idolatria de sua época e provou que o Deus de Israel é o único digno de adoração, não por causa dos milagres, mas por causa de sua essência soberana. A vida de Elias foi um testemunho da fidelidade de Deus a seu povo, e o arrebatamento dele serviu como um sinal de que a comunhão com Deus é o destino final de seu servo. Agora vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer as histórias da Bíblia. Deixe seu comentário abaixo com sugestões de outras histórias que você gostaria de ver por aqui.